Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no momento em que assistimos preocupados à crise econômica na Europa, já com reflexo no Brasil, há uma verdade repetida à exaustão. Não há crescimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social sem um forte investimento em infraestrutura. O investimento em infraestrutura é defendido por todos e se coloca como uma verdade universal, válida para qualquer país que, a exemplo do nosso, necessite superar os obstáculos que se colocam entre um presente marcado por significativas carências sociais e um futuro que, por certo, se deseja mais próspero. Entretanto, essa também é uma verdade cujo conteúdo, avalizado por importantes especialistas, pela esmagadora maioria dos técnicos do setor, pelos mais respeitados formadores de opinião, não se concretiza na maneira pela qual o governo federal efetivamente vem definindo suas prioridades, seja no direcionamento do orçamento público, seja no estabelecimento de estratégias eficazes para o gerenciamento do setor que permitiriam agilidade no gasto do dinheiro público disponível. Essa distorção explica, em grande parte, os motivos pelos quais o Brasil ocupa patamares baixos no ranking mundial de infraestrutura, que foi publicado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial em seu último relatório de competitividade global. No quesito específico de infraestrutura, o país ficou em 104ª posição entre os pesquisados, sendo que no quesito rodovias ocupou o 118º lugar e no de portos a 130ª posição. Esse resultado não é de todo surpreendente, uma vez que o investimento brasileiro em rodovias, ferrovias e na navegação aquaviária é muito pequeno, girando em torno de 0,4% do PIB, segundo estimativas da Confederação Nacional dos Transportes, relativa a 2010. Para que se pondere a insuficiência deste número, basta dizer que o investimento chinês no período chegou a 4% do PIB, o russo 1,4%, o indiano 1,2%, para mencionar apenas as economias emergentes mais importantes. A média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é mais que o dobro do índice brasileiro, situando-se próximo à casa de 1%. Paradoxalmente, senhoras e senhores senadores, investimos hoje, comparativamente, muito menos do que investíamos na década de 80, um período marcado por fortes crises econômicas e pela extrema fragilidade da economia nacional. E, além de tudo, ainda investimos mal. O grosso dos recursos alocados no setor continua sendo direcionado para as rodovias, deixando em segundo plano os modais de transporte ferroviário e aquaviário, os mais estratégicos para as nações, que, a exemplo da nossa, possuem grandes dimensões territoriais e imensas áreas de fronteira econômica a integrar. Essa situação, porém, se estende para além das decisões de investimento. Relembrando um ponto também muito crítico que abordei aqui dessa tribuna há pouco tempo, as decisões sobre marcos regulatórios de diversos setores não são tomadas e os recursos privados disponíveis para essa finalidade estão imobilizados, aguardando o fim da insegurança jurídica que marca diversos setores da mais alta relevância. É o caso hoje dos portos, das ferrovias, da renovação das concessões para geração de energia hidrelétrica. E, embora não tenha faltado esforços de parte de muita gente, a exemplo dos empreendidos pela Comissão de Infraestrutura do Senado, colegiado que tem a honra de presidir, a resposta governamental tem se mostrado insuficiente e tímida, além de perigosamente fora de sintonia com o cenário de ameaças que vai se formando no horizonte à nossa frente.
O que salta aos olhos quando falamos dos modais de transporte do país é que, embora tenhamos o Plano Nacional de Viação e o Sistema Nacional de Viação, que nos fazem lembrar o saudoso senador mineiro Eliseu Rezende, não se coloca em prática qualquer planejamento que prenuncie uma situação de interligação necessária entre os vários modais. Isto é, como se articulam os modais ferroviário, rodoviário, aquaviário e aeroviário do país, para que tenhamos uma mobilidade de cargas e pessoas pelo vasto território brasileiro que venha ao encontro das reais necessidades do país. Foi com essa preocupação que uma representação da Comissão de Serviços de Infraestrutura teve hoje uma audiência com a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Essa audiência seguiu-se a outra que tivemos no Ministério dos Transportes. Em nossa pauta de discussão com a senhora ministra Gleice Hoffmann, levamos as questões mais relevantes que têm aflorado nas audiências públicas da Comissão de Infraestrutura. Preocupam-nos questões como o acompanhamento físico das obras do PAC, o planejamento setorial das ações do Ministério dos Transportes, a articulação entre os órgãos federais afins, a falta de estrutura mínima das agências reguladoras, a lentidão na execução dos investimentos, embora os recursos estejam disponíveis. A questão dos investimentos privados em portos estão paralisados em função de alteração via decreto da Lei Geral dos Portos. E, por fim, a crucial questão da renovação das concessões do setor elétrico. Apenas para termos um exemplo concreto, vejamos a planilha financeira do PAC 2012. Os recursos disponíveis, através do Orçamento Geral da União e da rubrica Restos a Pagar, alcançam 80 bilhões de reais. Entretanto, apenas 900 milhões de reais do Orçamento Geral da União e 13 bilhões de reais dos restos a pagar foram efetivamente pagos e usados nas obras. Portanto, em torno de 14 bilhões de reais, com a disponibilidade de 80 bilhões de reais e já transcorrendo o sexto mês do ano. Se tomarmos o programa Minha Casa Minha Vida, de crucial importância para as famílias beneficiadas e para a geração de emprego e renda, de 11 bilhões de reais do orçamento, nada foi pago até agora. E dos restos a pagar, de um total de 13 bilhões de reais, foram pagos 8 bilhões. No crucial setor de mobilidade, que são os transportes, de 15,5 bilhões de reais disponíveis no orçamento, foram empenhados apenas 4 bilhões e efetivamente pagos apenas 219 milhões de reais. Em restos a pagar, de 10,5 bilhões disponíveis, foram pagos apenas 2,6 bilhões de reais. Não queremos criticar por criticar. Os nossos contatos com as várias instâncias de governo, que já mencionamos, visa a busca de soluções que desempenhem a máquina gerencial e administrativa, a fim de que os gastos dos recursos já disponíveis sejam usados na agilidade que o desenvolvimento do país exige. Com esse registro, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, finalizo o que entendo ser um saudável contraponto ao meu pronunciamento anterior sobre o tema de infraestrutura, ou colocando em termos mais próprios do descaso com a infraestrutura. Abordei os efeitos graves e negativos que essa inadequada postura governamental tem trazido às perspectivas nacionais de desenvolvimento econômico. Aqui tento demonstrar o outro lado dessa realidade, que precisa ser a todo custo mudada. Tento demonstrar as lamentáveis consequências deste abandono na vida dos mais humildes, daqueles que já vivem em situação de grande exclusão econômica, da imensa fragilidade social e do injusto abandono por parte do poder público.
Entretanto, a ausência de investimento fragiliza o próprio processo de desenvolvimento brasileiro, que neste momento não pode depender de ventos favoráveis externos. As nossas condições internas precisam ser otimizadas e os investimentos em infraestrutura são fundamentais para que isso aconteça. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada pela tolerância.